Dezembro de 1944. A temperatura rondava os menos 15 graus quando o soldado norte-americano James Parker viu algo que o faria acordar em suores frios durante os 40 anos seguintes. Por entre o nevoeiro gelado das Ardenas, uma figura vestida de branco deslizava entre as árvores carbonizadas. Não fazia som, não deixava pegadas na neve fresca, apenas observava. Parker semicerrou os olhos, tentando focar. A mulher, porque era claramente uma mulher, virou o rosto na sua direção. Mesmo a 30 metros de distância, sentiu o olhar atravessá-lo como balas de gelo. Ela levantou um braço lentamente, apontando para este. Depois, desvaneceu-se como fumo. 3 horas depois, um devastador ataque alemão viria exatamente dessa direção. 23 homens do pelotão de Parker morreriam antes do amanhecer. Mas Parker não foi o único a vê-la. Nem foi o primeiro. Nem seria o último. As Ardenas, uma densa e impenetrável cordilheira na fronteira entre a Bélgica, o Luxemburgo e a França. No inverno de 1944, tornou-se o palco da maior batalha travada pelo exército norte-americano na Segunda Guerra Mundial. Hitler apostara tudo numa última ofensiva desesperada, a Operação Wacht am Rhein. Mais de 200 mil soldados alemães contra 80 mil americanos apanhados de surpresa. Mas entre os relatórios militares de avanços, recuos e baixas brutais, há uma outra história. Uma história que os comandantes preferiram não oficializar. Uma história sussurrada em trincheiras, tendas de campanha e hospitais militares. A história da bruxa das Ardenas. James Parker tinha 22 anos, filho de agricultores do Iowa. Trazia sempre no bolso da farda uma fotografia da noiva, Margaret. Escrevia-lhe todas as semanas, descrevendo a paisagem belga, nunca o horror real. Era cabo da 16ª Divisão de Infantaria, conhecida por Golden Lions. Homens bons, homens que confiariam uns nos outros até à morte. Do lado alemão, o Obergefreiter Klaus Hoffmann, de 31 anos, veterano da Frente Leste, comandava uma patrulha de reconhecimento da 1ª Divisão Panzer SS. Hoffmann vira horrores na Rússia que lhe roubaram o sono. Tornara-se cético, pragmático, incapaz de se surpreender. Até àquela noite de 18 de dezembro. A primeira aparição documentada ocorreu 5 dias antes do início da ofensiva das Ardenas. Sentinelas britânicos da 6ª Divisão Aerotransportada, posicionados no flanco norte, reportaram uma mulher a vaguear perto das linhas. Isto por si já era bizarro. Civis tinham sido evacuados há semanas. As aldeias estavam desertas, fantasmagóricas. O soldado raso Thomas Hendricks foi enviado para investigar. Encontrou-a parada junto a uma capela bombardeada, a luz da lua cheia tornando-a quase luminosa. Vestia o que parecia um vestido branco comprido, completamente inadequado para o frio cortante. O cabelo escuro caía-lhe solto sobre os ombros. "Madame, you need to leave this area. It's not safe", gritou Hendricks em inglês. Depois tentou em francês rudimentar. Ela não respondeu. Simplesmente olhou para ele, com os olhos que Hendricks descreveria mais tarde como vazios de qualquer coisa humana. Depois apontou para sul, na direção das linhas alemãs, e começou a caminhar. Hendricks tentou segui-la, mas ela moveu-se com uma velocidade impossível, desaparecendo na escuridão da floresta sem fazer um único ruído. Hendricks voltou perturbado. Os camaradas troçaram dele. Stress de combate, diziam, privação de sono, talvez alguma civil belga desorientada. 2 dias depois, os alemães atacaram exatamente para onde ela apontara. Hendricks sobreviveu. 14 dos seus companheiros, não. Mas não sabiam que estavam a ser observados. Do lado alemão das linhas, Klaus Hoffmann enfrentava os seus próprios demónios. Na noite de 17 de dezembro, a sua patrulha movia-se silenciosamente através da neve, preparando o caminho para o ataque massivo que viria ao amanhecer. A moral estava estranhamente alta. Finalmente uma ofensiva. Finalmente uma hipótese de inverter a maré da guerra. Hoffmann
parou abruptamente. Levantou o punho, sinal de imobilização total. Os 6 homens atrás dele imobilizaram-se. Ali, entre 2 pinheiros gigantes cobertos de neve, estava ela, uma mulher de branco, imóvel como uma estátua de mármore. O luar atravessava-a de forma quase translúcida. Hoffman sentiu o cabelo da nuca arrepiar-se. Tinha visto a morte em todas as suas formas. Cadáveres congelados, corpos despedaçados, aldeias inteiras exterminadas. Mas isto era diferente. Verzinci chamou baixinho. Quem é você? Ela virou a cabeça numa lentidão antinatural. Depois fez algo que gelou o sangue de Hoffman. Sorriu. Não era um sorriso humano. Era o sorriso de algo que conhecia segredos terríveis. Ela levantou ambos os braços, apontando para posições americanas escondidas, que os serviços de informação alemães desconheciam por completo. Hoffman ordenou aos homens que investigassem. Quando voltou a olhar para os pinheiros, ela desaparecera. Mas as posições que ela indicara estavam realmente lá. Metralhadoras, morteiros, um depósito de munições inteiro. A informação salvou dezenas de vidas alemãs no ataque seguinte. Hoffman nunca relatou oficialmente o encontro. Quem acreditaria? Mas escreveu no seu diário pessoal, descoberto décadas mais tarde: Heute sah ich den Tod. Trägt ein weißes Kleid. Hoje vi a morte. Veste um vestido branco. O que aconteceu nas horas seguintes nunca foi totalmente explicado. James Parker não dormia há 36 horas quando a viu pela primeira vez. A batalha transformara-se num inferno congelado. Os homens morriam de hipotermia, tanto como de balas. A comunicação com o comando estava cortada. Ninguém sabia onde estava exatamente o inimigo. Parker fazia guarda quando a sentiu antes de a ver. Uma presença. Uma alteração na qualidade do ar. O tipo de sensação primitiva que faz os animais fugirem antes dos terremotos. Ela estava a menos de 10 metros. Naquela proximidade, Parker pode ver pormenores que o iam perseguir para sempre. O vestido não era simplesmente branco. Era imaculado, sem uma única mancha de lama ou sangue. Impossível naquele campo de batalha. A pele era pálida como porcelana. E os olhos? Parker jurou que eram completamente negros, sem íris nem brancos. Quem é você? Conseguiu gaguejar. Ela não falou, apenas apontava para leste com aquele movimento fluido, sobrenatural. Depois começou a afastar-se. Parker, contra todo o instinto de sobrevivência, seguiu-a. Ela guiou-o através de terreno que deveria estar minado, passando por posições alemãs como se fossem invisíveis. Conduziu-o até um pequeno vale, onde 20 soldados americanos estavam prestes a ser emboscados por forças muito superiores. Parker gritou o alarme. Os homens recuaram a tempo. Salvaram-se por minutos. Quando Parker se virou para agradecer à mulher, esta estava a observá-lo da orla da floresta. Pela primeira vez, mexeu os lábios. Parker não ouviu qualquer som, mas conseguiu ler. Tantos vão morrer aqui. Depois, desvaneceu-se na neblina. Os registros oficiais dizem uma coisa, mas os sobreviventes contam outra. Nos dias que se seguiram, chegaram mais relatos. Um médico norte-americano viu-a fora da tenda dos feridos na véspera de Natal, a observar os moribundos. Artilheiros britânicos avistaram-na nos cumes durante os bombardeamentos. Um comandante de tanque alemão jurou que ela caminhou diretamente através do fogo cruzado, indiferente às balas que a atravessavam sem efeito. O padrão era sempre o mesmo. Aparecia antes de grandes ataques, apontava direções, desaparecia sem vestígios. Uns diziam que tentava avisar, outros que pronunciava a morte. Houve quem afirmasse vê-la ajoelhada junto a corpos,
como se rezasse. A Batalha das Ardenas durou 6 semanas brutais. Quando terminou, em janeiro de 1945, quase 100.000 soldados de ambos os lados estavam mortos, feridos ou desaparecidos. A ofensiva alemã falhara. As Ardenas estavam destruídas. E a Bruxa de Branco nunca mais foi vista. Parker sobreviveu à guerra. Voltou para Iowa. Casou-se com Margaret. Teve 3 filhos. Mas nunca conseguiu esquecer aqueles olhos negros. Em 1987, numa reunião de veteranos, conheceu um homem britânico chamado Hendrix. Começaram a conversar. Perceberam que ambos tinham visto a mesma coisa. Anos mais tarde, através de correspondência com historiadores alemães, descobriram o diário de Hoffmann. As descrições eram idênticas. 3 exércitos inimigos, 3 frentes separadas, a mesma aparição impossível. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que aconteceu naquelas florestas geladas. Os céticos falam de estresse de combate, de privação extrema, de como o cérebro humano cria padrões em situações de trauma. Alucinação coletiva, dizem. Coincidência que relatos semelhantes surjam em ambientes de guerra. Mas há pormenores que desafiam explicações simples. Como é que soldados que nunca se encontraram de 3 nações diferentes descreveram a mesma figura com idênticos pormenores? Como explicar que as suas aparições tenham coincidido sempre com acontecimentos militares reais, verificáveis? Há quem diga que foi um espírito protetor, uma santa a tentar minimizar o derramamento de sangue. Outros acreditam que se tratava de algo mais antigo, uma presença que habita aquelas florestas há séculos, acordada pela violência sem precedentes. James Parker morreu em 2003 aos 81 anos. Nas últimas semanas de vida, disse à filha: "Ela estava a tentar ajudar. Tenho a certeza disso, mas também estava a lamentar, como se soubesse que nada do que fizesse iria alterar o resultado final." As florestas das Ardenas são hoje pacíficas. Os turistas caminham pelos trilhos, visitam memoriais, fotografam a beleza natural. Mas os habitantes locais evitam certas zonas depois do anoitecer, sobretudo em dezembro, quando a neve cobre tudo e o nevoeiro desce. Porque, dizem, às vezes ainda se vê uma figura de branco entre as árvores, observando, esperando, lembrando. O que aconteceu realmente nas Ardenas nesse inverno de 1944? Terá sido paranoia coletiva nascida do horror da guerra? Uma entidade sobrenatural a tentar interferir no destino? Ou algo que a nossa compreensão da realidade ainda não consegue explicar? Se estiveste nas Ardenas, se conheces histórias semelhantes de outras guerras, ou se tens teoria sobre quem ou o que era a Bruxa de Branco, deixa nos comentários. As histórias de guerra têm camadas que os livros oficiais nunca contam. Subscreve o canal para mais relatos que desafiam a lógica e a história oficial. Carrega no sino para seres notificado. Na próxima semana, trazemos-te uma história ainda mais perturbadora. O soldado que regressou à patrulha, mas estava morto há 3 dias. No Vietnã, um soldado regressa ao acampamento, normalmente, conversa com camaradas, cumpre ordens, até descobrirem que o seu corpo já tinha sido encontrado e identificado 3 dias antes. Uma história que até hoje se mantém classificada. Até lá, mantenha a mente aberta e os olhos bem abertos.